queria falar um pouco mais sobre a categoria, porque nesses últimos anos também a Associação de Médicos e Médicas pela Democracia também fez um movimento muito de resistência e de aumento ali da participação da categoria dos médicos dentro das associações, quebrando um movimento que a extrema-direita estava fazendo muito fortemente, né, com os conselhos regionais, com o Conselho Federal. A gente assistiu medidas do Conselho Federal absurdas, abjetas, né, aqueles retrocessos que você não entende por que médicos que são tão ligados à ciência, né, a sua função, o exercício da sua função exige o conhecimento científico, e muitos estavam negando. E a Associação de Médicos e Médicas fez um trabalho também de conscientização, de buscar nos estados atrair pessoas para que pudesse, de forma organizada, coletivamente, fazer esse enfrentamento desse negacionismo que estava imperando também dentro das instituições da categoria. Como o senhor avalia, qual o balanço que a associação faz sobre essas questões? Como é que está essa questão? Nós continuamos, Daiane, na luta, continuamos, inclusive, cobrando a responsabilidade daqueles que foram responsáveis diretamente por mais de 700 mil mortes no Brasil no período da pandemia, né? Temos cobrado, inclusive, que isso avance, que a CPI da Covid, aquela CPI que foi desenvolvida e que nós, inclusive, participamos dando subsídio, que tenha consequência, inclusive, esperamos que o Bolsonaro também seja investigado como os ministros do governo Bolsonaro, né? O ministro Queiroga, o ministro Pazuello e o ministro Mandetta, esses três ministros que se mostraram negacionistas no que concerne ao isolamento social e principalmente com relação às vacinas. E essa luta é continuada. A nossa entidade, que é a Associação Brasileira, como você falou, de Médicos e Médicos pela Democracia, tem avançado muito nos estados. Nós estamos agora nos preparando para uma grande Assembleia Geral no mês de fevereiro, e esperamos nessa Assembleia Geral definir os projetos, né? Definimos o futuro da nossa entidade, expandindo ainda para mais estados. A grande conquista da nossa entidade foi no finalzinho do ano passado. Nós conquistamos uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde, a cadeira no segmento dos profissionais de saúde. Então, nós estamos atualmente institucionalmente presentes no Conselho Nacional de Saúde, participamos de diversas comissões intersetoriais também dentro do Conselho de Saúde. Eu sou conselheiro nacional, mas temos grandes colegas, médicas e médicos, representantes de outros núcleos, de outros comitês e outros estados que participam também desse debate. Então, a luta continua, realmente o Conselho Federal de Medicina continua com as suas ações voltadas tanto para o negacionismo como para uma política reacionária, com uma visão atrasada do que seja realmente saúde, dificultando muitas das vezes as ações do próprio governo, e nós temos combatido isso, estamos alertas, e o apelo que eu faço é que aqueles profissionais de saúde, não só médicos, mas aqueles que têm uma visão diferente do que seja saúde, do que seja um sistema universal, que formem suas entidades, que se agreguem a essas entidades, porque é essa união que vai realmente dar força. E é claro que na campanha eleitoral agora do próximo ano, esse tema, como é uma eleição para deputado, para senador e para presidente, depois desse período da pandemia, tem muita coisa que nós podemos realmente cobrar e formar fileiras a favor daqueles que tanto defenderam o SUS, como defenderam as vacinas, como defenderam as medidas sanitárias para minorar o sofrimento da nossa população e principalmente o número de óbitos. Então, a nossa entidade está atenta em todos os estados, nós já nos reunimos, já discutimos a respeito disso, a respeito da nossa atuação, principalmente no esclarecimento do que aconteceu no passado e na defesa disso que eu citei, do avanço permanente do SUS, voltado para uma condição melhor de trabalho também para os profissionais, melhor acesso para a população. O SUS é totalmente universalizado. Eu citei aqui o grande avanço na distribuição de medicamentos, e medicamentos que são de custo elevado para a população mais carente. Então, estamos
aguardando, inclusive, sempre que nós, Daiane, participamos do seu programa, tem um grande número de filiações, tá? Então, o seu programa serve assim como Que bom. uma grande divulgação das nossas entidades. É muito fácil encontrar, é muito fácil se associar à nossa entidade, pode ser feito através do nosso site, você às vezes tem dado aí, abmmd.com.br, ou entrar no nosso Instagram, tem vários estados, mas tem o nosso ABMMD oficial, que é o nosso Instagram, com as notícias normalmente assim do dia a dia que acontece em termos de saúde. E aí o nosso site é ABMMD, que é a Associação Brasileira de Médicas, a gente sempre diz que é médicas, e Médicos pela Democracia. Aí você pode encontrar a história da entidade e principalmente a forma de como você se associar. É importante dizer que a entidade congrega médicos, né, tanto médicos já experientes, como médicos novos, médicos recém-formados, médicos residentes, como também estudantes. Estudantes de medicina podem também se associar à nossa entidade, inclusive não existe custo nenhum para isso, para os estudantes de medicina, e pequena contribuição anual para que a nossa entidade possa manter a sua estrutura funcionando. É importantíssimo, eu sempre coloco, porque também é a forma que as pessoas que muitas vezes estão por aqui pode participar coletivamente daquilo que já faz no seu cotidiano individualmente, né? Então, se juntar aos demais para fortalecer essa rede, né? E também coloque aí, se você puder ajudar, entre claro. no nosso Instagram, né? O nosso Instagram Vou colocar. é ABMMD underline oficial, né? Tem aqui também a do Ceará, mas tem de outros estados também, tem de Alagoas, tem do Rio, tem de São Paulo, mas a nossa oficial, normalmente ela contempla com as matérias que são mais nacionais. Aí nós colocamos assuntos da saúde, mas assuntos também de gestão, assuntos da política nacional, né? Como nós sempre comentamos isso, nas manifestações contra esses retrocessos, pronto, tá aí. Esse aí é o nosso Instagram oficial, ABMMD, underline oficial. Vocês podem entrar, curtir, comentar. Tem a polêmica aí das Havaianas, nós discutimos depois eu quero ouvi-lo sobre isso. mas tem também toda a divulgação aí, né, dos atos que aconteceram, né, contra aquela dosimetria, foi uma coisa mais absurda que nós vimos, e já estamos mobilizados para no dia 8 voltarmos às ruas, né? Porque nós temos que continuar mobilizados, né? Porque nós nos mobilizamos contra a anistia, né? E nós mobilizamos contra a lei da bandidagem, tivemos uma ação nacional a respeito disso, e agora essa lei da dosimetria, e nós aí, inclusive na nossa página, tem aí já a convocação para a manifestação do dia 8, e o nosso apelo para que o presidente Lula realmente vete. E, além de vetar, trabalhe para que o veto não seja derrubado. Não basta vetar, né? Vetar é muito importante, é uma ação política, mas também o governo como um todo deve trabalhar para que o veto não seja derrubado, né? Porque é um fato, sem dúvida, que vai estimular outras pessoas, como nós já observamos no passado, a impunidade dessas tentativas de golpes fracassados e golpes que aconteceram, responsáveis exatamente por animar que pessoas continuem no golpismo, né? Como é agora, né? Essa situação, eu vi muitos comentários aí, parabenizando aí quem participou do seu programa, falando a respeito das divulgações com relação ao ministro Alexandre Moraes, né? Com relação a ouvir dizer, a mesma coisa que acontecia antigamente, ouvir dizer que a vacina implanta um chip chinês. Olha, quantas vezes nós escutamos falar isso? Eu discuti com vários médicos. Não, nós ouvimos dizer como? Onde é que saiu isso? Onde é que está essa prova que a vacina faz isso, que a vacina tem essas contraindicações? Não, ouviu dizer, porque na Europa, não sei onde, tudo mentira, tudo fake news, tudo sem prova, todo negócio de ouvir dizer, né? Uma narrativa constante. A nossa entidade está sempre alerta, exatamente para derrubar essas narrativas e colocar a nossa visão realmente política, a nossa visão
sanitária também. Eu queria, Daiane, não sei se vai dar tempo, falar um pouquinho dessa Sim. cirurgia do Bolsonaro, não sei se está na sua pauta aí, né? Não, podemos falar. Deixa eu só passar aqui 2 comentários e uma pergunta aqui também do nosso internauta. Vou tentar correr para a gente abordar isso, que é importante.